Então, antes da gente começar, eu queria orar com vocês. Senhor Jesus, Todo-Poderoso, Glorioso, nós convidamos a sua santa presença para estar aqui, Jesus. Que o Senhor venha abençoar as meninas que já ouviram, as meninas que estão ouvindo, as meninas que vão ouvir. Que o Senhor venha cuidar de cada uma de nós. Nos proteger, Senhor Jesus, abrir os nossos olhos, o nosso coração, que a gente venha aprender mais do Senhor Jesus, que a gente venha receber os seus sinais, que tudo venha dar certo, que coisas ruins não venham acontecer, em nome de Jesus, amém. A mensagem de hoje começa lá em 1 Samuel 3. Vou ler junto com vocês. Samuel ainda era menino e ajudava Eli na adoração a Deus, o Senhor. Naqueles dias, poucas mensagens vinham do Senhor, e as visões também eram muito raras. Certa noite, Eli, já quase cego, estava dormindo no seu quarto. Samuel, na tenda sagrada, onde ficava a arca da aliança, e a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Então, o Senhor Deus o chamou. Samuel, Samuel, estou aqui, respondeu ele. Então correu para onde ele estava e disse: O Senhor me chamou? Estou aqui. Mas ele respondeu: Eu não te chamei você. Volte para a cama. E Samuel voltou. Então o Senhor Deus tornou a chamar Samuel. O menino se levantou, foi aonde estava Eli e disse: O Senhor me chamou? Estou aqui. Mas ele tornou a responder: Eu não chamei você. Filho, volte para a cama. Samuel não conhecia o Senhor, pois o Senhor ainda não havia falado com ele. Aí o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi aonde Eli estava e disse: O Senhor me chamou? Estou aqui. Então Eli compreendeu que era o Senhor quem estava chamando o menino. E ordenou: Volte para a cama, e se chamar outra vez, diga: Fala, ó Senhor, pois o teu servo está te escutando. E Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e ficou ali, e como havia feito antes, disse: Samuel, Samuel. Fala, pois o teu servo está te escutando, respondeu Samuel. E o Senhor disse: Eu vou fazer com o povo de Israel uma coisa tão terrível que todos os que ouvirem a respeito disso ficarão apavorados. Naquele dia farei contra ele tudo o que disse a respeito da família dele, do começo até o fim. Eu lhe disse que ia castigar a sua família para sempre, porque os seus filhos disseram coisas más contra mim. Ele sabia que eu ia fazer isso, mas não os fez parar. Por isso, juro à família de Eli que nenhum sacrifício ou oferta poderá apagar o teu terrível pecado. Eita Deus. Gente, a história de Samuel não começa aqui. Eu queria parar para refletir com vocês sobre 2 pontinhos que aí no meio da nossa ministraçãozinha de hoje a gente vai conversar sobre eles. O primeiro ponto é: não começa no dia do nosso nascimento. Começa antes. Assim como nós vimos na história de Samuel, a história dele começou quando a mamãe dele ainda era, né, uma pessoa que não podia ter filhos. E como a gente sabe, ela sofria muito porque Penina maltratava ela, sempre jogava na cara dela, e também o marido também não entendia, né, que ela queria ter um filho para chamar de seu. Então, depois de orar muito, né, se entregar muito a Deus e pedir muito para Deus, o Senhor Deus deu um filho para ela. E ela cumpriu aquilo que prometeu e entregou Samuel lá no templo. E agora eu queria que vocês parassem para refletir sobre algo que também tem muito a ver com a nossa vida. Será que se a Ana não tivesse passado por isso, Samuel teria sido quem ele foi? Será que ele teria sido um juiz? Será que ele teria sido profeta? Será que ele teria ouvido a voz de Deus? Vocês sabiam que foi, se não me engano, com 9 anos que ele ouviu a voz do Senhor pela primeira vez? 9 anos, gente. Uma criança muito, assim, muito, como eu posso dizer, que teve a honra, né, de ouvir a voz do Senhor com 9 anos de idade. Uma coisa linda, né?
Mas enfim, será que tudo isso teria acontecido se Penina não tivesse sofrido um pouquinho? Por isso que a gente tem que entender às vezes e passar pelo sofrimento da forma certa, né? Para que a gente entenda, assim como na história de José, que Deus está no controle de tudo e Ele tem um propósito para nós, até no nosso sofrimento. Assim como José disse, Deus não foi os irmãos, né? Foram Deus que levou ele na frente para poder salvar a geração deles, salvar as pessoas da fome e também salvar o povo do Egito, né? Porque se não tivesse uma pessoa realmente responsável e cheia do Espírito de Deus para ali administrar, talvez nem o próprio Egito, depois de ter passado 7 anos de fartura, teriam conseguido guardar e manter todos aqueles mantimentos para as próximas pessoas ou para eles mesmos. Então, meninas, agora chega a outra parte. Depois de ser entregado, de ser levado para o templo, a gente pode aprender uma coisa de que Deus ouve as nossas orações, assim como ouviu a oração de Ana. E nós temos que ser fiéis, assim como ela fez quando recebeu a graça de ter um nenê. O próximo ponto é que Eli, né, ele estava ali para ensinar Samuel, estava ali para ajudar Samuel no que ele precisasse para aprender sobre o templo, para aprender mais sobre, né, os sacerdotes e tudo mais. Mas isso não significa que sempre nós estaremos agradando a Deus, porque como vocês sabem, ele era o sacerdote ali, mas Deus já tinha mandado vários profetas, não, se não me engano a Bíblia fala só sobre um, né, falando sobre os filhos dele, sobre as maldades dos filhos dele. Então, nem sempre nós estamos agradando a Deus, mas Deus sempre fala conosco. Então, que a gente venha prestar atenção naquilo que Deus está falando, naquilo que Deus está mandando pra gente, mesmo que a gente não ache que tenha sentido, para refletir um pouquinho, né? Porque vocês viram que mesmo Samuel sendo uma criança, o Senhor Jesus, o Senhor Deus chamou ele várias vezes para dizer a mesma coisa que estava dizendo para Eli. E aí vem o outro próximo ponto, que é não dormir na presença de Deus. Samuel, ele estava ali no mesmo cômodo que a tenda da aliança, né? A Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, que tinha ali as coisinhas dentro, mas era a própria representação da presença de Deus. Então, ele estava ali, gente, mas ele ainda não conhecia a voz do Senhor. Então, o que eu queria falar para vocês, não esteja somente dentro da igreja, né? Não esteja somente perto da presença do Senhor, dormindo enquanto ele está falando, que a gente não entendendo, né? Mas sim, procure estar vivo espiritualmente, procure realmente entender e ter discernimento sobre a voz do Senhor sobre a sua vida. Porque Deus está aqui com a gente. A Bíblia diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Mas, se nós nos fingirmos de louquinhos, infelizmente conseguiremos afastar o Senhor de nós. Então, que a gente venha nos policiar, né? Nos conscientizar para não dormir na presença do Senhor, para não estar cegos espiritualmente, para não estar mortos espiritualmente, para ter discernimento e conhecer o Senhor e reconhecer a voz dele, e não dormir na presença, mas sim poder ser um instrumento agradável ao Senhor para ajudar as outras pessoas, né, a acordarem para a vida delas também, para poderem voltar para o Senhor e aceitar o que Deus quer falar com a gente e crescer junto com ele, assim como Samuel cresceu. Ele aprendeu muito, ele viveu muitas coisas depois dessa coisa sobre Eli e os filhos dele, né, terem morrido, enfim. Samuel ficou no lugar e eu já ouvi falarem que Samuel foi o único, né, só depois dele, só Jesus, que foi sacerdote, profeta e juiz. Para vocês terem a noção do quanto do chamado Samuel foi importante. E começou desde lá de pequenininho. Então, eu queria que vocês parassem para refletir de que Deus está sempre com a gente, sim. Assim como estava com Samuel, porque a Bíblia diz, né, o menino crescia e Deus crescia junto, né?
abençoava ele conforme ele ia crescendo. Então que vocês venham saber que nós temos que ser fiel sim, que nós temos que confiar em Deus porque Ele ouve as nossas orações, que às vezes a gente não estamos agradando a Deus por mais que estejamos ali no lugar certo, né? Mas que Ele sempre fala conosco, que a gente não deve dormir na presença do Senhor, que a gente deve aceitar aquilo que o Senhor tem para nós e crescer junto com Ele, né? Porque coisas muito boas aconteceram através da vida de Samuel. Deus usou ele muito para fazer muitas coisas boas. Então que a gente venha se permitir receber o nosso chamado, entender o nosso chamado e aprender também, né, com as outras pessoas que estão em volta de nós. Amém? Amém.